Sobre a situação dos terminais, a assessoria de comunicação da SMTT informa que todos os terminais passaram por melhorias no ano passado. Apenas o terminal do Dia não foi reformado e também não há previsão ainda para a execução de obras. Além disso, ações são feitas com regularidade em todos os terminais para preservar os locais. Eu recebo aqui no estúdio para falar do novo reajuste na tarifa de ônibus da capital o presidente do CETRANSP, José Carlos Amâncio. Boa tarde, presidente. Boa tarde. A tarifa foi reajustada para R$ 2,25, mas os empresários queriam mais, em torno de R$ 2,45. Por quê? Porque, na realidade, quando a gente faz o cálculo da tarifa técnico, a gente chega de fato a esse valor de R$ 2,45. Isso implicava, na época que nós calculamos, para quê? Para que a gente pudesse fazer renovação da frota já no exercício de 2011 e também o reajuste de salário que nós começamos agora no mês de fevereiro a negociação com os nossos rodoviários. Esses dois são os únicos itens de parâmetro para elaborar uma planilha de custos? Nós temos aí mão de obra que hoje é 40% do setor, óleo diesel que representa em torno de 28% do setor. Você tem peças e acessórios, tem pneus, você tem os impostos e taxas, então todas essas variáveis compõem a tarifa técnica do setor calculada para 2011 de R$ 2,25 e 45 centavos. Certo. Toda vez quando há reajuste da passagem de ônibus, cresce a expectativa do usuário em relação às condições do transporte. O que é que pode ser feito? Nós vimos aí na reportagem várias reclamações em relação às condições do transporte. Infelizmente, a gente não pode avaliar o transporte público pontualmente, né? O transporte ele faz parte da cidade. Então, você observa o passageiro ali reclamando da questão de horário, reclamando que está esperando no terminal, mas não chega, quando chega lotado. Então, isso é inerente à cidade. Você vê que nós temos uma cidade hoje onde nossos veículos ele trafegam na velocidade média de 15 km por hora. Ora, a gente não consegue atender na velocidade que se precisa, principalmente em função do trânsito. Você tem aí 500 veículos circulando diariamente, numa cidade que você deveria ter algo em torno de 450 veículos. Tem 50 veículos a mais hoje circulando, principalmente em função do trânsito, que não comporta. Então, se eu tivesse uma cidade onde eu tivesse pelo menos umas faixas exclusivas, que eu acredito que a gente não vai fazer os corredores de transporte na velocidade que você precisa, mas se eu tivesse pelo menos faixa exclusiva em alguns locais da cidade, possibilitaria nos dar uma maior velocidade e atender melhor a nossa população. Isso aí também dependeria de todo um estudo de engenharia de trânsito para saber em que ruas ou avenidas Aracaju comportaria uma faixa de circulação específica para ônibus. A gente tem discutido isso diariamente. Eu acho que no sistema de Aracaju não comporta mais essa realidade que aí está. A gente tem que, de fato, buscar uma solução para que a gente possa atender a população da melhor maneira possível. Olha, você está de Fernando Collor para o Dia. Você vai gastar mais de 1 hora de viagem, né, do Fernando Collor para o Dia. Então, essa situação precisa ser revista, de maneira que a gente possa atender melhor a população. Nós temos aí semáforo, nós temos aí quebra-mola, nós temos aí pontos de parada, nós temos N situações que não possibilitam atender na velocidade que a população precisa. E tem também os redutores de velocidade, tem os novos fotossensores, pardais que estão sendo instalados e já vão começar a vigorar a questão da fiscalização agora em fevereiro. É tudo isso, mas você vê que mesmo com fotossensores, com pardais, jamais os carros serão multados porque eles não atingem a velocidade que se precisa. Nós andamos com a velocidade média de 15 km. Eu acho que a gente precisa muito melhorar as condições da nossa cidade para que a gente possa dar um atendimento melhor aos usuários de transporte. Só para justificar, nós também convidamos o diretor de transportes da SMTT, mas por motivo de doença ele não pôde estar presente nessa entrevista. Porque uma questão é ao lado dos empresários do transporte e outra questão do sistema, né, presidente? Exatamente. Quando você vê a lei orgânica do município, está aqui dizendo: o equilíbrio econômico e financeiro do serviço de transporte coletivo deve ser assegurado pela compensação entre a receita oferida e o custo total do sistema. O que acontece é que a gente nunca, eu vi você demonstrando ali agora as N tarifas que já foram praticadas. Essa tarifa nossa agora está tendo um reajuste de 7,14. O ano passado teve um reajuste de 7,69. Mas, infelizmente, quando a gente calcula uma tarifa de R$ 2,45 e nos concede uma tarifa de R$ 2,25, motivo esse que nesses 6 últimos anos, nós deixamos de comprar 528 carros novos em função da defasagem tarifária, política e técnica. Nós temos, inclusive, algumas perguntas de internautas, quer saber que toda vez, quando a população fala também na licitação, geralmente as empresas providenciam ônibus novos. Essa é uma espécie de garantia que os empresários têm de que a licitação não vai sair, presidente? Não, acho que não. Eu acho que essa questão dos ônibus novos é necessária para que a gente possa atender melhor a população. É o contrário. Né? A gente não vai esperar que haja uma licitação para só depois comprar ônibus.
A gente compra porque a gente precisa comprar para renovar a frota. Para você ter uma ideia, eu vejo a população dizendo que nossos ônibus são velhos, acabados, o que não é verdade, isso é uma falácia. Eu tenho mais de 200 carros, 200 veículos na idade entre 1 e 3 anos. A idade média do sistema de Aracaju é de 5 anos de idade. Nós vamos colocar agora, ainda esse mês de fevereiro, mais 20 carros novos. Não é em função de licitação. Agora, olha, presidente, a reclamação em relação aos carros antigos é uma reclamação recorrente, principalmente aí onde entra a questão. Nos bairros que ficam na periferia da capital, a pergunta é justamente essa. Por que geralmente esses carros velhos são rodados muitas vezes na periferia e não na Zona Sul? Existe uma distinção? São carros de 7 anos de idade, 7, 8 anos de idade, são carros conservados, não é carro do tipo que roda. Mas que não estaria em condições de transportar os passageiros. O senhor acabou de falar que tem que renovar a frota aí de 3 anos. Há uma necessidade de renovar a frota, mas veja, os carros que atendem as pessoas, naquele piso que você viu ali, em alguns lugares sem alguns condições... loteamentos sem calçamento. Sem condições de operar, a gente coloca carro na faixa de 7 anos de idade, 8 anos de idade, mas são carros adequados, são carros com manutenção periódica que atende adequadamente. Eu não vou comparar aqueles carros de 7 anos com carros novos, com 0 quilômetro, que estão chegando agora. Mas são carros em perfeitas condições de uso. Já houve época aqui na cidade que realmente nós passamos por muita dificuldade com relação aos nossos carros. Há 2 anos atrás, realmente, a gente tinha dificuldade, veículos velhos, de fato, e a população não tinha direito de reclamar. Nós reclamamos, trouxemos esse questionamento aqui no SETV, graças a Deus, a coisa começa a melhorar. Espera que também na Zona Norte e na periferia, principalmente, isso também melhore. A gente vai trabalhar, eu vi a reportagem ali, mas a gente tem investido bastante no sistema nesse sentido, investido bastante em capacitação dos nossos rodoviários, investido em frota nova, não em função da licitação, independe de licitação, mas para que a gente possa, de fato, melhorar o serviço. Não só na capital, mas também na Grande Aracaju, que envolve São Cristóvão, envolve Socorro, né, presidente? E Barra dos Coqueiros. E Barra dos Coqueiros. Quando há uma necessidade de ônibus novos, quem deve solicitar a SMTT, quem solicita a CETRANS? Vamos explicar isso melhor para o nosso telespectador. Para atender a demanda dessa reclamação que nós acompanhamos aqui na reportagem. Na realidade, eu não acredito que para atender aquela demanda a gente precise colocar mais carros. A gente precisa adequar o sistema de forma que você possa atender aquela comunidade ali. Como eu estou dizendo para você, hoje nós já operamos com aproximadamente 510 veículos na cidade de Aracaju, compreendendo também as regiões metropolitanas. Então não há necessidade de você ter uma frota superior à que está circulando aí hoje. A gente precisa dar mais mobilidade à cidade para atender melhor a população. Com relação a comprar ônibus novos, isso é uma atribuição dos empresários. Eles compram porque precisa ter uma frota melhor, reduzir o custo de manutenção e atender melhor a população. Então a gente não quer que a nossa frota envelheça. A gente quer sim buscar cada vez mais linha de crédito para poder dar carros novos à cidade. E por que sempre existe uma redução de frotas no fim de semana, principalmente no domingo, que nós vimos ali para o usuário que fica no terminal à espera do ônibus e vê 10, 12 carros esperando o horário, fazendo o horário, é meio complicado. É porque é necessário. Nós vimos aí na imagem. É porque é necessário. Nós temos aí a oferta em função da demanda, né? Então a gente sabe exatamente que reduz os passageiros sábado, reduz os passageiros aos domingos, mas infelizmente ainda há... Mas não precisa reduzir tanto a frota, né, presidente? A gente não reduz tanta frota. Realmente a gente opera o sistema no dia de domingo com 50% da nossa frota. A gente opera o sistema ao sábado com 75% da nossa frota. A gente não reduz ao ponto de não atender. Naquela situação ali pontual, a gente vê que há uma não conformidade, que a gente precisa estudar e ver de que maneira resolver aquilo. E não pensar apenas em colocar ônibus em um número maior, apenas para o trajeto à praia, porque nem todo mundo também vai à praia no domingo. Existem outros locais da cidade que as pessoas também gostariam e precisam do transporte público. Sim, que a gente foca a praia, porque é o maior desejo, de fato, né? Porque você vê, domingo ninguém vai para o centro da cidade fazer compra, assim, coisa desse tipo. Mas a região que demanda mais carros, de fato, é a região de praia. Mas toda a cidade é atendida, não tenha dúvida. Nós temos a pergunta de um telespectador da Farolândia, diz: se o senhor andasse nos ônibus, acharia o valor da tarifa justo? Olha, o que é justo? Né? A gente procura, a cada dia, a tarifa precisa cobrir os custos do setor. Se a gente for entrar nessa questão da justiça, a gente não vai chegar a lugar nenhum, porque ninguém quer, de fato, reajuste de nenhuma tarifa, nem de telefone, nem de energia, nem de água, tudo que é tarifa, nem da escola dos nossos filhos, nós queremos. Mas, infelizmente, é preciso que haja a correção da tarifa para que o setor, para que possa cobrir o setor. De fato, talvez se eu usasse ônibus com a frequência que esse estudante utiliza, eu poderia estar achando a tarifa seria cara. Mas eu não vejo outra maneira de manter o sistema a não ser dessa forma. Muito bem. Rapidinho, as empresas trazem ônibus usados de Salvador para circular em Aracaju, é verdade isso, presidente? Não, mas mesmo que você trouxesse, não teria problema nenhum. Então traz. Não traz. Mas mesmo que você trouxesse, imagina, não haveria problema. Eu tenho uma frota hoje de 7
um veículo com 7 anos. Se eu trouxer um veículo de Salvador, de São Paulo, do Rio com 2 anos, qual é o problema? O problema é nenhum. Estou trazendo um veículo melhor para atender melhor a população, independa de onde vem o veículo. Presidente, muito obrigada por sua participação aqui e esclarecimentos. Uma boa tarde. Boa tarde também.